Para a gente começar um trabalho já organizado, preciso explicar para vocês um conceito dentro do R, que já existe também em outros lugares dentro da computação, que é um espaço de trabalho, né, o workspace. A gente está acostumado a trabalhar com a área de trabalho do sistema operacional, mas aqui eu preciso explicar algumas coisinhas e para isso nada melhor do que uma analogia com coisas que a gente já conhece. Faço com vocês aqui uma analogia com uma bancada de trabalho. Não sei qual é a experiência de vocês, se é com mecânica, se é com laboratório, se é com, talvez, artesanato, mas eu tenho uma bancada, um lugar físico para realizar um trabalho, certo? Então aqui eu tenho uma bancada, por exemplo, para uma oficina mecânica. Então eu tenho um espaço, tem uma ou outra coisa que está ali para me ajudar a trabalhar, mas ela está ali pronta para ser usado, mas só o que tem ali não dá para fazer o que eu quero. Um outro exemplo de bancada, um pouco maior, com mais recursos, mas ela continua sendo um espaço. Veja que ela está limpa, não tem nada ali para manipular. É um espaço onde eu posso trabalhar. Ela pode ser tanto uma coisa assim mais antiga e mais detonada, pode ser uma coisa gigantesca como essa aqui para várias pessoas trabalharem no mesmo espaço, ou então uma área de trabalho, uma bancada de trabalho pequenininha, como o que a gente está vendo aqui, e ainda assim é uma bancada de trabalho, dá para se trabalhar aí. O que difere é o tamanho do trabalho que a gente consegue fazer, a complexidade do trabalho que a gente tem ali, e também a mão de obra que eu tenho que ter para fazer o que eu quero fazer nessas bancadas diferentes. E agora eu quero que vocês pensem, a partir de agora, quando eu falar de espaço de trabalho, área de trabalho, pensar numa bancada mesmo, um lugar físico, onde a gente está lidando com o nosso projeto e as nossas análises. Então, essa figura aqui mostra muito bem o que é o workspace, né? A área de trabalho para o R, mas eu posso pensar nisso também para um programa qualquer que eu esteja executando no meu computador. Então, basicamente, o que eu tenho nessa minha área de trabalho aqui? Tem uma área de memória ativa, que está marcada aqui, e o hard disk, né, o disco rígido, que é onde eu guardo as minhas informações. Essa memória ativa que está aqui é justamente a minha bancada de trabalho, é onde eu estou lidando com os objetos, lidando com as ferramentas para construir aquilo que eu quero. Enquanto que o hard disk, o disco rígido, está mais para um armário dentro da minha oficina, onde eu guardo algumas coisas lá dentro. Então, é na memória ativa que me dá o espaço para trabalhar. E dentro dessa memória ativa, para o R, eu vou ter lá dentro as funções e os operadores que eu estou trabalhando, os objetos de dados que eu estou lidando e os resultados também. E esse material, esses objetos de dados e objetos de resultados, eles podem sair na tela como está marcado aqui no cantinho para a gente. E a gente manipula isso através do teclado e do mouse. Isso aqui, essa área de trabalho, ela se comunica com o nosso armário, com o nosso disco rígido. De que maneira? Eu consigo trazer para essa área de trabalho tanto funções, os pacotes que a gente já falou no outro vídeo, como eu posso trazer também arquivos onde eu tenho os dados, relatório, uma planilha de Excel, alguma coisa assim, está lá guardada no disco rígido, eu posso trazer para essa memória ativa. E eu também posso guardar no disco rígido gráficos, né, figuras que eu faça dentro do R. Então vejo que há essa troca de coisas entre aquilo que está guardado no disco rígido e a minha memória ativa. E é claro que eu também posso fazer essa troca com a própria internet. Eu posso usar a internet como um armário um pouco mais longe, que demora um pouco mais para ter acesso, mas eu também posso usar ela. Por que eu acho interessante explicar isso para você? Essa memória ativa, nada mais nada menos do que a memória RAM no seu computador. Então o R ele é executado e usa de uma maneira quase que exclusiva a memória RAM do seu computador. Então quando a gente fala de eu tenho uma memória RAM de 2 GB, tenho uma memória RAM de 8 GB, de 16 GB, estou dizendo que eu tenho uma memória RAM pequena, média, grande ou enorme, dependendo do computador que você tiver. Aqui vem o ponto chave desse vídeo. Quanto maior for a minha memória RAM, maior vai ser a minha memória ativa e maior vai ser o que eu posso
fazer dentro do R. Então, se você pretende lidar com dados muito grandes, dados de censo, climáticos ou qualquer coisa que exija uma base de dados muito grande, você vai precisar de uma memória RAM muito grande. O quão grande vai ser essa memória RAM, não tem como eu dizer agora. Tem que olhar os dados e ver o que você precisa. Mas fiquem sempre na cabeça que vocês estão usando memória RAM. A memória de armazenamento, como a gente costuma chamar que é o HD, o R não trabalha com ele diretamente. Ele vai ser como um armário, qual eu vou buscar as coisas e guardar lá, mas eu não vou estar trabalhando com ela o tempo todo. Quando eu começo, então, uma sessão do R, quando eu começo o R está lá com uma bancada livre, tá? Com aquelas bancadas que eu mostrei agora. Tem um apoio, tem ali uma ou outra ferramenta pronta para a gente usar, que a gente sempre usa, mas não tem mais nada lá. E é por isso que eu tenho que, então, carregar os pacotes que eu vou usar. Quando eu faço lá require ou library, que a gente mostrou no outro vídeo, e dou o nome do pacote, o que eu estou fazendo é indo lá no HD, como se eu estivesse indo no armário, pegando esse pacote e trazendo para a minha área de trabalho. Por que eu não carrego todos os pacotes de uma vez só? Ou carrego todos eles sempre? Porque senão eu vou entulhar a minha área de trabalho e aí não vou ter espaço para mais nada. Então, falei da área de trabalho, vamos falar agora de uma sessão de trabalho. Eu já mostrei lá atrás para vocês que eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Então eu posso tanto clicar no ícone do R ou do RStudio na área de trabalho do sistema operacional e ele abre para mim. Eu posso digitar R no terminal, como eu mostrei lá atrás, ou eu posso abrir arquivos com extensão associadas, ou seja, .R, .rdata, como a gente costuma fazer também para outros programas. Né? Eu tenho lá meu trabalho.doc, eu clico nele, ele vai me abrir dentro do Word, sem eu precisar abrir o Word para depois abrir aquele arquivo. Eu recomendo fortemente que vocês se acostumem a dividir o trabalho de vocês em pastas. Daqui a pouco eu vou mostrar o motivo disso. Primeira coisa, eu vou criar uma pasta, uma pasta demonstração, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Aí dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo vazio. E aí vocês criam da maneira que vocês quiserem. No caso aqui eu vou criar com o nome de demonstração também, poderia ser qualquer outro. A hora que eu abrir esse arquivo, eu vou abrir ele dentro do RStudio. Que essa é uma maneira que a gente costuma fazer e daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Feito isso, o que acontece? Ele vai abrir para mim aqui no RStudio. Se eu não tivesse o RStudio, ele ia abrir dentro do R, dentro daquele terminal que a gente fez na semana retrasada. E aqui eu tenho uma seção do R aberta, ou seja, aqui embaixo, olha, abriu uma seção do R normal. E aqui eu posso fazer a minha análise, meu trabalho. Né? Vou colocar aqui, criar um objeto, criar outro objeto, e aí eu vou rodar esses dois, criar esses dois objetos. Tá? Então, foram criados. E agora eu quero sair da sessão. Eu posso sair da sessão simplesmente clicando aqui em fechar o RStudio e ele vai perguntar se eu quero salvar ou não. Ou eu posso, de uma maneira um pouco mais de controle, dar a função Q, abre e fecha parênteses, Enter. E aí ele vai me perguntar, você quer salvar ou não? Sim, eu quero salvar o documento que eu estou fazendo aqui, que é o que está me perguntando. E aí ele vai me perguntar, você quer salvar a imagem desse espaço de trabalho na pasta, nesse documento aqui, sim, nesse caminho, né? Sim, não ou cancelar. Se eu colocar sim, ele vai salvar. E aí quando eu voltar lá na pasta daquele arquivo, olha o que aconteceu. Eu tenho um arquivo chamado .rdata e um arquivo .rhistory. O que são esses arquivos? Primeiro que esses arquivos são ocultos, então talvez o teu sistema não apareça ele. Se eu abrir o rhistory aqui em um aplicativo de texto comum, o que vai aparecer para mim vai ser a história do que eu fiz naquela sessão, ou seja, ele faz um log da sessão e guarda para mim
todos os passos que eu já rodei. Tá? Então é uma maneira de eu saber aquilo que foi feito. Ou eu posso tentar abrir o RData também. Vamos ver aqui. O RData não dá para ler, olha só. Ele está cheio de caracteres que a gente não consegue ler. Mas esse RData, o que ele tem? Ele é como se fosse uma foto da minha bancada de trabalho naquele momento que eu saí do R. E com isso, quando eu voltar para a sessão, para continuar, ele vai carregar de forma automática esse ponto RData e assim eu posso continuar de onde eu parei. Então eu posso vir aqui de novo, abrir com o RStudio e aqui no caso ele abriu exatamente como a gente estava e olha só interessante, não só abriu o RStudio, ele abre de novo aqui o nosso demo.r, que foi o que a gente pediu para abrir, volta aqui os valores que a gente tinha, porque a gente pediu para salvar na hora que a gente saiu a workspace, né? essa foto que a gente teve, mas também ele já nos avisa aqui embaixo que o workspace foi carregado a partir daquela pasta, aquele arquivo, e é exatamente por isso que eu consigo então continuar uma sessão de trabalho depois, em próximo dia, próximo mês ou próximo ano, porque eu salvei essa área de trabalho no passado. Eu posso também salvar isso sem ter que sair. Como é que eu faço? Então imagine aqui que eu vou criar mais um item, por exemplo, 25. Vou rodar esse item. E aí eu quero salvar, tirar essa foto da minha área de trabalho para que eu não perca isso. Tem uma maneira de fazer isso que é save.image. Essa função, a hora que eu rodar ela não vai me perguntar nada, ela vai atualizar a minha área de trabalho lá naquele arquivo .rdata, como a gente tinha marcado lá atrás. E eu também posso dar um nome para ela se eu quiser. Então eu posso colocar aqui file igual, e aí o nome qualquer .rdata, para a gente não ter problema. E aqui está então a imagem da área de trabalho salva de forma automática, e aqui com o nome que a gente quer fazer. Às vezes é legal a gente tirar essa foto da área de trabalho de tempos em tempos. Tá? É mais ou menos aí o equivalente a ir salvando o trabalho ao decorrer do trabalho que a gente está fazendo. Se eu fiz isso, eu posso também chamar uma área de trabalho específica, além da forma automática que foi o que aconteceu. Então eu posso simplesmente chegar aqui, função load, e aí eu coloco dentro dessa função load nome qualquer, e ele carrega tudo isso para mim de volta. Olha só, eu vou apagar agora esses objetos. Sim. A hora que eu carregar de volta, eles voltam a aparecer para mim. Então eu consigo salvar isso de tempos em tempos. Mas agora tem uma coisa. Eu estou falando para o R salvar, puxar e tudo mais, só que isso é dentro do computador de algum jeito. E aí vem uma ideia que precisa ser mantida na cabeça de vocês o tempo todo, que é o diretório de trabalho. O R vai fazer todo o trabalho dele dentro de um diretório, que eu preciso dizer para ele qual é. Então tudo que ele vai procurar, ou tudo que ele vai salvar, ele vai fazer dentro desse mesmo diretório. E como é que eu sei qual que é o diretório de trabalho que o R está lidando agora? Bom, para isso tem uma função que é getWD. Tá? Então é pegar o diretório de trabalho. A hora que eu rodar essa função, ele vai me dizer qual que é o caminho até a pasta que está o diretório onde eu estou trabalhando, onde ele vai procurar em primeiro lugar. Tá? Aqui eu estou num Linux, então ele começa com barra. Se eu estivesse lidando com Windows, ia começar com C2 pontos. Então, todo esse caminho. Então, assim, tudo que eu perguntar aqui para o R, que eu lidar, fazer, salvar arquivo, ele vai todo procurar nessa pasta de trabalho primeiro. Não vai ficar procurando no computador que nem um doido. Vai ser sempre nessa pasta. Essa pasta vai aparecer aqui para mim quando eu clicar em Files. Tá? Então aqui eu tenho um acesso fácil
a essa pasta. Se eu quiser mudar meu diretório de trabalho, posso? Pode. Como? Posso fazer essa mudança com set wd. O que o set wd vai fazer? Eu vou dizer para o R, a partir de agora, o diretório de trabalho é esse aqui. E vou apontar para ele qual que eu quero. Se eu clicar aqui, ele vai me dizer, olha, faltou qual que é o diretório de trabalho que você quer trabalhar. Então, vamos lá. Se eu colocar aqui, ó, o diretório de trabalho é esse aqui. Né? Home, Carlos, documentos, curso FIC, R, demo. Se eu quiser fazer, em vez do demo, dessa demonstração, colocar dentro do curso FIC. Bom, eu vou copiar isso aqui rapidinho. Colocar aqui dentro do setwd. Agora sim, eu vou rodar esse setwd. Veja que não deu problema nenhum. Aqui ele não vai mudar automaticamente, tá? Ele vai continuar onde ele estava. Só que a partir de agora, eu estou com outro diretório de trabalho. Se eu colocar aqui getwd e rodar, ele vai me dizer, ah, você está dentro do curso FIC R. Tá bom. E daí, o que mudou? Vou criar, vou salvar a área de trabalho de novo. Né? Então, save.image, abre e fecha. Vou colocar aqui file igual segundo arquivo ponto r data. Salvei. Vamos olhar onde ele está. Não está dentro da pasta demo, não está mais lá porque eu realmente mudei. Se eu for aqui em curso FIC, olha ele aqui. Então ele está bem aqui dentro daquela pasta. É importante saber isso porque uma boa parte dos erros de iniciantes em R é estar trabalhando fora do diretório de trabalho. Quando você abre o R a partir do arquivo de script, como eu estou mostrando aqui, a partir desse arquivo demo.r, o R automaticamente entende onde está esse arquivo é o diretório de trabalho. Com isso eu consigo facilitar muito a maneira de fazer, não preciso ficar usando getwd, setwd toda hora. No RStudio eu posso fazer isso também clicando, né? Posso chegar aqui, seção de trabalho, diretório de trabalho e escolher aqui qual que é o diretório que eu quero lidar. Mas, como eu falei, se você abrir diretamente o arquivo de script, mais fácil ainda. Aí você pode estar perguntando, ah, mas se tem essa maneira de salvar que eu fiz, por que o script vale tanto? Por que essa parte aqui vai valer tanto se esse arquivo rdata já tem tudo? Então, só que se vocês olharem em vários lugares que falam sobre R, vários livros que falam sobre R, você vai ver que esse arquivo de script, né, o arquivo .r, ele vale muito mais do que o arquivo rdata, ou mesmo que o rhistory. Por quê? Porque o rhistory ele te dá o log de como as coisas aconteceram, te conta uma história de como foi aquela sessão, ou aquelas sessões de R. Rdata, seja com o nome que você colocou, ou seja com o nome padrão, ele vai te devolver aquele estado da sua bancada. Então não vai te dizer o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, vai te dar exatamente aqueles valores que você guardou da última vez. Com o script, que é esse carinha aqui, .r, eu consigo repetir tudo novamente. Ele vai ter não só a história de tudo que aconteceu, como também a maneira que isso foi feita e poder recriar tudo novamente. Então, se eu apagar todos os valores que estão aqui e refazer de volta essa seção, eu posso simplesmente clicar aqui, pedir para rodar e tudo que está criado de novo, na sequência que eu quis, da mesma forma que eu fiz na primeira vez. Ok? Dentro do RStudio tem uma coisa que, se eu chegar aqui em sessão, eu posso não só abrir uma nova sessão, fechar essa sessão ou reiniciar o R. Às vezes a gente tem esse problema que o RStudio não está se comunicando com o R que está rodando por baixo. Eu posso então reiniciá-lo
e assim corrigir alguns problemas. Então era isso que eu tinha para explicar para vocês, o que é uma sessão de trabalho, o que é um diretório de trabalho, o que é uma área de trabalho dentro do R. Ainda está um pouco abstrato, eu sei, mas no próximo vídeo tenho certeza que vocês vão ter isso um pouco melhor desenhado na cabeça de vocês. Tá bom? Muito obrigado e fiquem bem. Até mais.